Livro Fala Sério, Professor? Crônica Inédita, de Thalita Rebouças e editora Rocco Jovens Leitores. Página 29. 8 anos. Lágrimas de professora. Que lindo, Malu. É o rosto de uma mulher? Mulher? Como assim, tia Mitzi? Enfezei-me seriamente. É uma batalha sanguinolenta em que camelos, ovelhas, cavalos e uma cidade inteira estão correndo atrás desse bandido aqui, montado neste unicórnio com orelha de cachorro. Minuto de silêncio. Cavalos, camelos e ovelhas? Claro, achei que era o cabelo de uma mulher. Veja você, Malu. Estou mesmo precisando de óculos. Saiu-se bem a tia Mitzi, professora de artes plásticas da 2ª série. Ela ainda não aprendera que jamais deveria tentar decifrar um desenho de criança, principalmente se a criança fosse eu. Sempre fui uma negação quando o assunto era desenhar. Nem boneco de palitinho eu fazia direito. A Mitzi era uma senhora baixinha, gordinha, séria, falava sussurrando, tinha os cabelos curtos e brancos, devia ter uns 70 e poucos anos e achava que nós tínhamos a mesma idade dela. Quero tomar chá com vocês, inventou na primeira aula. Em pouco tempo passamos a tomar um golinho de chá de camomila antes de cada aula. Ela dizia que era para acalmar nossa turma. Nossa turma era muito agitada. Tia Mitzi era uma figura interessante, intrigante. Não raro ela puxava assuntos que não tinham nada a ver com o universo infantil. Que maravilha essa nova operação de catarata, hein, gente? O marido de uma amiga minha operou outro dia e já está bonzinho. O que é a tecnologia? Claro que depois disso corri para o dicionário e entendi que catarata era mais do que sinônimo de queda d'água. Muitas vezes eu me senti a menina mais burra do mundo durante suas aulas. Hoje vamos estudar surrealismo. Alguém aqui saberia explicar o método crítico paranoico desenvolvido por Dalí? Dalí de onde? Perguntei. Salvador Dalí, Malu, o grande artista catalão Salvador Dalí, achou que esclareceu. Vê se alguma criança saberia explicar o método crítico paranoico desenvolvido por Dalí. O que é o método crítico paranoico do Dalí? E catalão? O que é catalão? Eu berrava por dentro. Acho que vocês não sabem nada de surrealismo, então vou falar um pouco do movimento para depois falar de Dalí. E ela desandou a falar. Como ela falava e se empolgava e usava palavras difíceis que a gente não entendia e não conseguia manter nosso interesse na aula por muito tempo. Uns dias ela desandava a reclamar da vida, dos políticos, da situação econômica do país, do preço do abacaxi. Aí é que não dava mesmo para prestar atenção. Que foi que aconteceu com os preços, gente? Que é isso? Comer peixe está cada vez mais difícil nesse país. Eu gosto tanto de peixe. Peixe tem muito cálcio, sabiam? Peixe faz bem para a saúde. Eu sou de peixes. Meu marido também é de peixes. Meu marido adora peixe. Ele vai ficar injuriado se souber que eu paguei o preço que paguei pelo peixe na feira. Porque meu marido é pão duro, sabe? Unha de fome mesmo. Já falei do meu marido pra vocês, né? Ocimar. O Ocimar. Sei que a intenção era a melhor. Ela queria ficar amiga da gente, queria falar a nossa língua, se esforçar para a gente se interessar na aula. Mas a história do marido e tantas outras nos deixava entediados. Uma pena, porque todos achavam a tia Mitzi uma velhinha fofa e um pouco doidinha. A gente gostava dela, mas não gostava da aula dela. Uma das piores situações pelas quais um aluno pode passar. Como ela tinha um jeito manso e não tinha lá muita moral com a turma, a maioria dos alunos achava que ela nunca ia brigar ou chamar a atenção. Então jogavam batalha naval, atiravam bolinhas de papel nos outros alunos mais calados, trocavam bilhetinhos, ou seja, faziam bagunça por fazer bagunça. Nessas horas, a galera entrava em outro mundo, um mundo de gargalhadas e diversão em que a tia Mitzi simplesmente não existia. Um dia, quase no fim do ano letivo, a baderna, como sempre, já estava estabelecida, mas um grupo grande de alunos foi além da baderna e passou de todos os limites. Eles simplesmente viraram as costas para a professora e botaram música de trilha sonora para o bate-papo. Música. Em pouco
empolgados engataram numa conversa animadíssima, falaram alto, as gargalhadas ficaram mais frequentes e até passinho de dança teve. 2 deles dançaram em cima da mesa, com direito a palminhas exaltadas e uhus. Nem se tocaram de que a tia Mitzi os observava com desgosto e em silêncio. A tia Mitzi sempre via a nossa bagunça, mas a galera tentava disfarçar, tentava ser discreta. Nesse dia, esse grupo de umas 8 pessoas pegou pesado. Eles certamente iam levar a primeira grande bronca da tia Mitzi. Tinha gente apostando que ela daria suspensão aos arruaceiros e que confiscaria o Discman e as caixinhas de som por um tempo indeterminado. Mas em vez de zangada, como achamos que ficaria, ela ficou triste. Não acredito nisso. O que é que vocês estão fazendo? Perguntou com a decepção estampada no rosto e a voz embargada. Vocês não estão numa festa, não. Isso aqui é uma sala de aula. Que falta de respeito é essa? Vocês ficam em pé nas mesas das suas casas? A turma ficou em silêncio. Só naquela hora me toquei que o que a galera fez foi uma tremenda falta de respeito. Injusta falta de respeito. Abominável falta de respeito. Ela definitivamente não merecia aquilo. Não é porque sou boazinha que vocês podem me tratar assim. Vocês querem que eu seja uma professora carrasca? Porque eu posso ser. Se eu fosse uma carrasca, duvido que vocês virariam as costas para mim e agiriam dessa maneira. Ela desabafou com os olhos cheios d'água. Fiquei com pena. Nunca tinha visto uma professora chorar. Eu nem achava que professores choravam. O pior de tudo é que ela estava chorando por nossa causa. A gente tinha feito a tia Mitzi chorar. Que péssimo! Eu me senti uma pessoa horrível, pequena, sem coração. Não estava no grupo dos 8, mas estava conversando animadamente com as minhas amigas quando ela estourou de tristeza. Para a atenção imediata de toda a turma, que parecia ter prendido a respiração, enquanto ela chorava, botou a mão no peito, como que para segurar uma dor que teimava em incomodá-la. Foi muito ruim ver aquilo. Achei que ela ia ter um treco e que eu não saberia fazer nada para ajudar. Com a testa franzida e a aparência assustada, nossa professora de artes apoiou-se na mesa como se tivesse perdido o equilíbrio por alguns instantes e sentou-se agora massageando o peito. Parecia respirar com dificuldade, mas fez questão de encher o pulmão para continuar seu desabafo. Vocês não podem fazer isso comigo, é muito feio. Desculpe, professora, pediu Roger, um dos dançarinos de mesa. Não é questão de desculpar ou não, Roger, é questão de falta de respeito. O que vocês fizeram foi pior do que a pior falta de educação. Vocês têm que aprender a ter o mínimo de respeito pelos professores. Eu ganho pouco, tenho uma mãe doente para sustentar. Dou aula em vários colégios. Chego tarde em casa, acordo às 5 da manhã e pego 3 ônibus para chegar aqui. Mesmo assim, eu me esforço para dar aula sorrindo. E o que ganho em troca? Desprezo, conversa, dispersão. Eu trabalho porque eu amo essa profissão. Sempre foi o meu sonho ensinar. Mas olha o que vocês fazem. Assim eu não vou aguentar. Eu estou ficando cansada, turma. Eu já tenho idade. Diante dos alunos chocados, tia Mitzi ficou um tempo chorando, soluçando. Triste, triste. Chorava com vontade, parecia uma menina de 8 anos. E foi naquele dia que percebemos que ela era gente. Gente como a gente. Não uma velhinha doida, mas uma velhinha com sentimentos igualzinho a todo mundo ali. Estávamos esperando o pior, uma carta de repreensão para a casa de quem estava conversando e suspensão para o grupo dos 8. Mas não, de repente ela se levantou e foi embora, ainda chorando. Nem recolheu os desenhos, nem passou o dever de casa, nem se despediu, nada. Pegou suas coisas e partiu. E a gente continuou imóvel num silêncio desconfortável. Uns chorando, outros pensando, muitos se entreolhando, envergonhados, assustados, culpados. Ela não merecia
a gente tinha certeza disso. Ela era legal, poxa, muito legal. E não podia achar que a gente não gostava dela. Éramos apenas um bando de crianças muitíssimo mal educadas, sem nenhuma noção de respeito, sem nenhuma noção de nada. Na aula seguinte, desenhamos buquês e vasos de flores para a nossa professora fofa. Pedimos desculpas do fundo do coração, um a um, com direito a beijo carinhoso e abraço apertado, como deve ser todo pedido de desculpa que se preza. E prometemos que nunca mais faríamos zona na aula dela. Emocionada, a tia Mitzi nos desculpou e aproveitou para fazer da situação o gancho para um exercício. Pediu que desenhássemos o perdão. O perdão! Não saberia desenhar o perdão hoje, imagina quando eu tinha 8 anos. Fiz o que pude. Um furacão, Maria de Lourdes. Que visão interessante do perdão, ela disse redondamente enganada enquanto analisava meu trabalho. Não é um furacão, é uma flor carnívora gigante comendo a batata da perna da dona, que é essa senhorinha no canto da página. Ah, tá, tentou disfarçar a surpresa. E a senhorinha é você, eu disse. Eu sou essa senhorinha? Tô boba. Vou explicar. A planta é a gente querendo comer sua paciência. E você é você, lutando com a planta. É? E por que eu estou lutando com ela? Porque você ama ser professora e se for engolida por alguma coisa, vai ter que deixar de dar aula. E eu não quero que você pare de dar aula. A gente até pode ser uma turma agitada, como você fala, mas ninguém aqui quer tirar de você a sua profissão, que é o que você mais ama na vida. Surpresa, ela olhou para mim e sorriu, e chorou logo em seguida. Ô Malu, foi o desenho mais lindo que uma aluna já fez para mim, ela disse, soluçando antes de me esmagar num abraço que me deixou meio espantada ao receber. No dia, claro, não entendi nada, mesmo porque meu desenho estava pavoroso. Hoje eu fico imensamente feliz e orgulhosa quando lembro que do alto dos meus 8 anos fiz uma professora chorar, mas não de tristeza como na aula anterior, de alegria.